Pode começar, Eliane? Bom dia, conselheiras, bom dia, conselheiros. Vamos dar início à nossa quarta reunião ordinária do CONSAD e também a nossa última rodada, né, de reunião dos conselhos superiores nesse ano de 2025, fechando esse ciclo de reunião. Por isso, temos uma bolachinha ali no final, encerrando o ano. Vamos fazer inscrições para comunicação. Conselheira, conselheiro que tiver comunicação, fique à vontade. Então, professor Tiago. Bom dia, conselheiras e conselheiros. A gente está transmitindo para o YouTube, professor? Já iniciamos a transmissão. Então, minha descrição sou um rapaz de 43 anos, olhar 43. Branco, de cabelo preto, encaracolado, uso barba, hoje estou de jeans. Professora, eu queria fazer uma comunicação, informar esse conselho que a partir de janeiro o professor Rafael assume a direção do IBF. Mandei ontem lá para o gabinete. Eu, por razões familiares, precisarei me distanciar da função de diretor, mas o professor Rafael me indicou para ser vice e o conselho aprovou, então eu preciso reduzir minhas atividades administrativas. Então, estou informando aqui no CONSAD, amanhã eu informo no Consum para o pessoal do CONCEP saber, e porque isso vai influenciar numa das pautas, que é a da recomposição da Câmara, que já pediu para eu indicar ele para algumas, tá? Então, é isso. Poxa, obrigada, professor Tiago, pela sua contribuição também. Então, deve ser sua última reunião de conselho, né? Obrigada. Ou substituindo depois o diretor, né? Não tinha visto ainda a comunicação lá no gabinete, né? Então, obrigada pela sua contribuição. Mais alguém tem inscrição? Fique à vontade, professor Ivan. Então, bom dia a todas e todos. Você também, professora? Sou homem branco, estatura mediana, uso barba curta, cabelo curto, estou com uma camisa casual de botão, mangas curtas, calça cinza, sapato preto. Professora, rapidamente, para reforçar que está acontecendo agora pela manhã, lá no Rondon, a ação do Dezembro Vermelho. Então, está tendo vacinação, testagem de várias ISTs. Vai ter uma atividade cultural lá, então, para a gente reforçar também nos nossos grupos aí de WhatsApp, para fazer um movimento bem legal lá na unidade Rondon. Obrigado. Professora Ana Maria. Bom dia, nossas reitoras reeleitas. Mais uma vez, parabéns. Bom dia aos colegas conselheiros. Sou uma moça, né? Pegando carona aqui na fala do professor Tiago, sempre belo, com esses olhos maravilhosos. Sou uma moça de 61 anos, né? Já faço uso do meu cartão do idoso ali em frente ao prédio inicial. Paro lá, estaciono com muito orgulho, fica um pouquinho longe aqui do ICES, mas eu prefiro ficar lá. Não é? Dá uma caminhada, né? Como diz Valdinei, né? Sempre lembrando da saúde. Eu tenho 1,56 m. Eu achava que eu estava um pouquinho mais magra, mas ontem, professora Aldenise, só lembrei da senhora, eu peso 74 quilos hoje. E aí a minha médica disse, não, vamos acabar com isso e vamos emagrecer. Então, eu sou assim meio que gordinha, eu acho, né? Meus cabelos são pretos, mas eu os pinto, porque ainda não consegui assumir os branquinhos, né? Sou parda, não entendo direito essa cor ainda hoje, mas é o que está no meu registro. Então, eu sou parda e atualmente estou diretora do Instituto de Ciências da Sociedade. Alguns informes, professoras e colegas conselheiros, o ICS tem trabalhado com os cursos, com as coordenações de cursos, na temática da evasão. Então, é um desafio muito grande que hoje o ICS tem, mas a gente conseguiu fazer um mapeamento e o nosso pedagogo, Adailson, fez um formulário para fazer uma consulta aos discentes, não é, sobre essa questão, para que a gente possa traçar uma meta, um plano de trabalho
E aí veio em boa hora, né, o ofício da Aldinha, a gente já tem algo para responder para eles. Embora a gente tenha solicitado uma dilatação do prazo até o dia 9. Esse é o primeiro informe. Provavelmente agora, no final de dezembro, deve assumir o professor Amadeu Cavalcante, vou iniciar um tratamento básico, né, de saúde, mas em janeiro devo estar de volta. E um outro registro, na verdade, é uma felicidade, é um compartilhamento de sensação assim de que o dever realmente está sendo feito, a tarefa está sendo feita, e a gente consegue, por meio dos nossos docentes, firmar a presença do Instituto de Ciências da Sociedade, não somente aqui na região oeste do Pará, mas fora, né, por meio da professora Luciana Carvalho. A professora Luciana Carvalho, ela ficou à frente de um projeto do IFAM, que era visando o reconhecimento do ofício de tacacazeiras. Desde 2000 ela vem trabalhando nesse tema, e aí, por meio de uma emenda parlamentar, houve um TED, né, para o UFOP, e ela foi convidada para organizar esse pedido, esse reconhecimento, e ela capitaneou uma pesquisa em 7 estados do norte brasileiro, e conseguiu, não é, juntamente com a sua equipe, o resultado positivo, que é o reconhecimento do ofício de tacacazeiras. E isso nos deixa muito feliz e com mais assim vontade realmente de aproveitar os nossos pesquisadores e incentivá-los e fortalecê-los, né, para a gente tornar esta universidade a universidade de excelência, que é o caminho que ela vem trilhando já há algum tempo. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, professora Ana Maria. Professor Cauã. Bom dia a todos. Sou um homem de pele clara, cabelo curto, uso barba, óculos, estou de camisa azul escura e calça cinza. O meu informe é em relação à nossa situação orçamentária de encerramento de exercício e projeções para o próximo exercício, né? Um ponto importante que gostaria de destacar em relação à nossa ação de assistência estudantil, né, o PNAES 4002. A universidade, ela recebe, vocês já falamos algumas vezes aqui, né, alguns conselheiros podem ter ciência, mas falando para todos e para a audiência também do YouTube, as universidades recebem um orçamento por meio de uma matriz de distribuição, né? Então temos várias, na verdade são várias matrizes de distribuição, sendo que as duas principais é a matriz OCC, que distribui nosso custeio de maneira geral, ação 20RK, 20GK, e a matriz PNAES, que é da fonte 4002. A matriz PNAES, ela tem, ambas as matrizes, né, sofreram distorções pelas suas regras de distribuição. Atualmente a matriz OCC está em correção dessas distorções, né, algo que vem sendo colocado pela DIFES, aí, bom, com alguns acertos e alguns pontos de questionamento também, mas é uma diretriz importante de redução dessa distorção. Para a gente, Universidade Federal do Oeste do Pará, especificamente, a gente não estava numa situação prejudicada em relação à matriz OCC, então a gente não está sendo beneficiado por essa correção de distorção. Nossos indicadores aluno equivalente evoluíram menos do que o do restante da rede, então a gente não está numa posição de subfinanciamento em relação à matriz OCC. E aí, com isso, a suplementação que vem em relação à matriz OCC para a Universidade Federal do Oeste do Pará não é muito benéfica, porque não estamos numa situação de subfinanciamento da parte da matriz OCC. No entanto, da matriz PNAES, existe sim um subfinanciamento importante da nossa universidade. A matriz PNAES não roda desde 2017, ela só vem sendo corrigida em relação a percentuais, e a nossa universidade mudou muito em relação a isso. A matriz PNAES, ela leva em consideração, além do aluno equivalente,
uma distribuição que é inversamente proporcional ao IDH, ou seja, os municípios com maior IDH recebem proporcionalmente menos, os municípios com menor IDH recebem proporcionalmente mais, ou deveriam receber, né, se estivesse rodando essa matriz. O fato é que, pelos cálculos do Fonaprace, a nossa universidade é a 5ª universidade mais subfinanciada, né, que é mais prejudicada nessa distorção da matriz PNAES. Isso nos leva à seguinte situação. No ano corrente, agora em 2025, nós somos uma das universidades com maior liquidação. Já estamos com 97% da liquidação do nosso recurso PNAES, faltando ainda novembro e dezembro para pagar de contratos e bolsas. Então, é uma situação de insuficiência orçamentária grave em relação ao PNAES. É uma situação que já existia, né? No ano passado, a gente foi das universidades que deixou menos em RAP. Tem universidades que deixam mais de 40% do orçamento do PNAES em RAP, 30%, 20%. A gente deixou apenas 3%. Então, a gente já não tinha margens no PNAES e, nesse ano, a situação está bastante complexa nesse ponto. A gente tem uma sinalização para Andifes ainda extraoficial, né, que vai haver uma suplementação no PNAES no próximo ano para reduzir essa distorção, mas, no entanto, até o momento a gente não tem nenhuma formalização nem do método, nem dos montantes, então é um cenário complicado em relação ao PNAES. Em relação ao encerramento de exercício, estamos em fase de... Hoje é o último dia para empenho, depois reabre, né, mas hoje é o último dia para empenhos. Então, a PROAD, agradecer a equipe da PROAD e da DIPAN, que estão empenhados em empenhar ontem e hoje, para a gente poder não devolver nenhum recurso. E em relação já foi divulgada a suplementação para esse ano, como eu falei para vocês, de final de exercício, né, pela lógica do MEC, não favorece a Universidade Federal do Oeste do Pará, então a gente vai receber apenas R$300 mil de suplementação, um valor muito abaixo do que precisamos para encerrar as contas com tranquilidade. Outras universidades, por exemplo, a Unifesp, por exemplo, que era uma universidade que estava em situação de subfinanciamento na matriz OCC, vai receber mais de 2 milhões por parte da equalização e mais uma outra parte lá relacionada a endividamento, que a gente ainda não teve esclarecimento como foi feito esse cálculo em relação a endividamentos e aportes complementares para a solução de endividamentos, mas eles são transferidos de maneira diferente para a universidade. A suplementação, de maneira geral, ela vem direto do nosso CIAF e esse recurso adicional para a solução de endividamentos vem via TED, né? Ou seja, tem um plano de trabalho associado e aí ele precisa ser executado num objeto específico, mas a gente ainda não teve esclarecimentos como foi essa metodologia de distribuição via TED. Hoje à tarde vai ter uma reunião da Comissão de Modelos do FORPLAD, que trata da distribuição de orçamento para as universidades. Eu faço parte como representante da Regional Norte, então talvez eu tenha algumas informações adicionais para trazer ao consumo amanhã em relação a essa lógica de suplementação. O cenário orçamentário para o próximo ano... Vou beber até uma água agora, então, de novo. Cenário orçamentário para o próximo ano é um cenário muito difícil. Além da pressão de assistência estudantil, né, que a gente tem uma demanda grande de assistência estudantil nessa universidade. E aí, como a gente não tem orçamento suficiente da assistência estudantil, a gente aplica de outras fontes para poder atender. O nosso orçamento previsto na PELOA, né, no projeto de lei orçamentário, teve um acréscimo muito pequeno, inferior à inflação. Acho que nos últimos anos foi a primeira vez, né, no governo Lula que a gente teve um acréscimo inferior à inflação de orçamento, então menos de 3% de acréscimo de orçamento no custeio para o próximo ano. E aí, obviamente, os nossos contratos fazem uma pressão forte, né, porque todos os contratos eles precisam ser repactuados todo ano, tem convenções coletivas, tanto os de mão de obra fixa e os de demanda também, tem repactuações, minimamente a inflação, e algumas convenções coletivas são acima da inflação, e nossos contratos eles comprometem quase 30 milhões dos 45 que a gente recebe, então é uma pressão muito grande do parte dos contratos que está obrigando
a Proplan, a Adplan, né, e juntamente com a reitoria, né, ficamos até mais de 8 horas da noite um dia desse, fazendo ajustes na nossa proposta orçamentária. A gente precisa da compreensão da comunidade acadêmica, que o próximo ano é um ano difícil do ponto de vista orçamentário, né, o governo federal não foi muito benéfico com as universidades nesse ponto de distribuição orçamentária. E a gente, nesse sentido, a gente precisa, para honrar com a nossa missão da universidade, para a gente efetivar tudo aquilo que a gente vem planejando em relação à expansão e à consolidação da nossa universidade, a gente precisa olhar com muito critério cada gasto que a gente faz nas nossas unidades acadêmicas e administrativas. A gente não pode despender recursos como se eles fossem abundantes, porque os recursos não são abundantes, pelo contrário, os recursos estão escassos, e é dever de todo gestor dessa universidade entender isso, que os recursos estão escassos, e olhar com critério para cada uma das despesas que estão sendo pagas pelas suas unidades. Digo isso para todos nós, gestores. Teremos uma reunião sexta-feira de apresentação para as unidades acadêmicas e administrativas do nosso PGO 2026, e eu tenho certeza que teremos muito trabalho para a gente conseguir fechar uma proposta esse ano, e eu tenho certeza que vocês entenderão as contas, porque vamos ser totalmente transparentes em relação ao que foi demandado e aos ajustes necessários, e vamos ter bastante trabalho para efetivar essa proposta e ano que vem para a gente conseguir executar esse orçamento ao longo do ano. Ano eleitoral 2026, sendo ano eleitoral, a gente não tem uma perspectiva interessante de suplementação orçamentária, né? O governo federal, a União, vai estar preocupada em dar capilaridade para as suas ações que têm alcance político junto às esferas municipais e estaduais, então repasse de recursos de outra natureza para além das universidades federais, né? Então, provavelmente, o que a gente está recebendo de orçamento vai ser o que a gente vai precisar fechar o ano, no ano que vem. Pouca coisa deve vir, além do PNAES, talvez alguma coisa do PNAES, mas do custeio, provavelmente vai ser o que a gente vai ter para fechar o ano que vem. São esses meus informes. Muito obrigado. Ok. Então, na reunião dessa semana, a gente apresenta com detalhe a nossa previsão é fazermos uma extraordinária do CONSAD para aprovar a PGO em janeiro. Tá? Porque nós estamos ainda nos apegando que algo pode acontecer. Ontem foi divulgada uma suplementação por parte do Ministério da Educação, mas, assim, inclusive, saiu umas 10 da noite essa suplementação, nós recebemos 300 mil. Mas o nosso déficit atual, só no PNAES, é 1.800.000 e na 20RK, 1 milhão e meio. Então, esses 300 mil, eu até falei para o Arliva, devolve. Não, mentira, né? Mas eu vou ter outra reunião em Brasília agora, a gente está tentando, né, cavar, eu vou ter uma reunião sexta-feira. Já até justifico, quinta-feira não estarei presidindo a reunião. Tenho uma reunião quinta no Conselho de Ciência e Tecnologia. E, nessa reunião de quinta, aproveitei para agendar uma reunião lá na Secretaria Executiva do Ministério da Educação. Qualquer orçamento que a gente consiga de final de exercício vai nos ajudar a redesenhar a apresentação que o Cauã vai fazer para vocês na sexta. Mas o cenário ainda é de déficit nesse dia 2 de dezembro. Né? E aí, em janeiro, a gente já vai estar com o cenário posto para aprovar o que a gente vai discutir aí nessas 2 semanas. Eu acho que a gente tem mais uma reunião marcada também, tem a notícia não boa de orçamento, mas tem notícia boa também para falar com vocês, sobre a distribuição de computadores, sobre outras questões. Essas questões vão estar na nossa pauta. E a gente, eu acho que são duas reuniões que estão previstas aí, uma do dia 5 e a outra na semana seguinte. Se a gente conseguir vencer o tema no dia 5, aí a gente não precisa reunir lá na próxima semana. Eu vou ver como aí vai ficar minha participação nessa do dia 5, tá? Se eu vou conseguir entrar online ou não, mas se eu não conseguir entrar, a professora Solange e o Cauã vão já repassar para vocês. A gente não pode remarcar a data, que estamos bem apertados já também.
A professora Dávia, inscrita. Bom dia, colegas. Bom dia, reitoras. Me chamo Dávia Talgatti, sou diretora do campus de Oriximiná. Sou uma mulher de pele branca, cabelo escuro. Estou vestindo uma blusa de botão azul com listas brancas, uma calça azul também, um sapato vermelho. Uso batom e estou sentada à direita da reitoria aqui, da mesa da reitoria. O meu informe é só com relação ao nosso prédio. O nosso prédio, o NSA Core, está sendo construído. A obra está bem avançada. Agora a gente já iniciou o período da urbanização do campus, que era bastante necessária. Nós tínhamos no campus de Oriximiná, que é um dos campos mais antigos dessa universidade, a iluminação ainda antiga, né? Não era uma iluminação adequada. Então, à noite, o ambiente do campus ele é bem escuro. Né? Então, não é a questão da lâmpada, porque a lâmpada é o máximo que ela alcança, porque é uma lâmpada bastante antiga. Então, isso também já é importante, esse processo de urbanização para a troca dessas lâmpadas. O nosso campus está bem ativo à noite, nós temos várias turmas. Então, isso já é importante, o processo de urbanização, não só da construção desse prédio. Uma questão sobre o prédio, né, então, gostaria de agradecer a Sinfra, a todos os envolvidos, né, nesse processo, que está sendo um sucesso. Mas a gente tem uma questão relacionada, que eu solicitei que o prédio, né, assim, fosse verde, né, os azulejos fossem da cor verde, porque a gente tem o NSA e outros azuis, uns verdes, uns azuis. Mas não sei se eu vou ser atendida, eu acho que não, porque parece que já compraram uma coisa assim. Mas aí eu gostaria de colocar que a gente organizasse, né, padronizasse a cor da UFOPA nos seus prédios. Porque o meu prédio que eu tenho hoje em Orixi, e como é há mais de 15 anos, né, ele é verde. Então, eu não sei agora se, quando eu né, solicitarei, vou solicitar, já estou avisando, a pintura do prédio antigo, tá, Amanda? Já estou solicitando. Aí, eu não sei se eu peço verde ou peço azul, para combinar. Né? Então, assim, eu acho que parece algo, assim, irrelevante, mas é interessante, a UFOPA já está grandinha, a gente precisa decidir algumas coisas, né? E aí manter. Só isso, tá? Muito obrigada. Verde bandeira. Perfeito, professora Dávia. Isso tem a ver com identidade institucional, é nossa marca, é um tema, na verdade, importantíssimo, não tem nada de secundário, né, porque é a nossa identidade. Né? Nós estamos construindo uma política de comunicação, a Ubanira está coordenando, a gente espera trazer em breve mesmo, nos próximos meses, quem sabe nas primeiras reuniões do Conselho, a aprovação dessa política de comunicação institucional para abordar temas como esse, porque também não pode ser, eu quero essa cor, né? A gente precisa ter uma identidade e a cor que a gente decidir na instituição ou a metodologia que nós adotarmos para definir os padrões de comunicação institucional, que eles sigam, né, tanto nos prédios quanto na nossa logomarca, tanto com as artes que a gente utiliza em rede social, em publicação, na aquisição de material. O nosso crachazinho aqui, que está até aqui no pescoço do Arliva, da professora Ana Maria, é verde. Então, eu acho que é algo que a universidade precisa definir, né, e bater o martelo realmente, ou uma mistura dessas cores, em que proporção. Há ciência nisso envolvida e não é algo, né, simplesmente mais um padrão de cores que a gente precisa definir. Aproveitando também para falar que aqui em Santarém a Câmara aprovou a desafetação das vias para a prefeitura e para incorporar para a universidade. De quais vias nós estamos falando? É da via da esquina do Bosque Mequedesse para dentro, incluindo a Vera Paz. Não está incluso a Raimundo Fona toda, como nós gostaríamos, nem a Tapajós com a Maracangalha. Acho que conseguiram se localizar. Então, nosso pedido foi acatado, por enquanto, 50% do que nós gostaríamos. Mas já foi uma etapa.
foi um passo importante. Isso já vai ajudar a fazer uma guarita melhor, uma entrada, um portão, melhorar aquele acesso. A gente já tem feito ali nas calçadas, mas melhorar a urbanização, em especial dessa esquina aí da Vera Paz, ou seja, foi passado para a universidade a esquina do problema, né, daquela via ali que fica sempre alagada no período de inverno. Mas, pelo menos agora, a gente já vai conseguir tratar de uma maneira mais institucional, mas já foi um avanço importante dentro, né, desse processo. E ainda não está finalizado o processo, né? A Câmara aprovou, a Prefeitura vai assinar, vai, enfim, homologar a decisão, publicar o decreto, depois vai incorporar, ainda tem um trâmitezinho aí para fazer a conclusão total dessa etapa do processo. Tá? Uma outra coisa, eu acho que vocês acompanharam, né, o credenciamento do nosso campus de Rurópolis, então está oficializado, e vamos estar semana que vem lá no campus para conversar lá com os servidores, vamos definir os diretores lá, o diretor junto com eles, já estamos com a CD para nomear os diretores. Na próxima reunião, primeira reunião do conselho, já vamos estar com o novo membro aqui do nosso conselho, representando lá o nosso campus em Rurópolis. E também, só para reforçar, finalizando, nós vamos... Eu acho que ainda não foi portariado o GT fase 3 da reestruturação dos institutos, não, né, Cauã? A gente vai fazer esse trabalho agora em janeiro e fevereiro, é isso? Até março, né? Então, vamos estar de férias, mas a universidade não para. Então, o trabalho que nós vamos ficar fazendo, né, nesse período especial é a finalização desse trabalho que nós iniciamos ali, vai completar um ano que nós estamos trabalhando, né, nessa reestruturação dos institutos. Nós já recebemos parte das funções gratificadas, devemos receber mais esse ano, vamos fazer as alterações para nomear aquela estrutura, então a gente precisa andar com a nossa parte aqui do processo também, para poder fazer o dimensionamento do pessoal e implementarmos o que está estabelecido na resolução 318, acho que é o número, né, 318, tá? Então, nós vamos retomar aí esse trabalho, vamos pedir para vocês a indicação dos nomes para essa etapa. Ok, então vamos, finalizado aqui a fase de comunicação, vamos para a aprovação de pautas justificadas. Da CINFRA, essa aqui é até para a gente discutir. Informamos que o servidor Vitor Viana estará acompanhando os avaliadores do MEC em visita ao campus de Rurópolis, justificamos assim sua ausência na reunião. A servidora Amanda Mota representará a CINFRA na reunião convocada. Hoje nós estamos recebendo uma visita técnica do MEC para fazer a vistoria nas nossas obras do PAC, especial PAC Expansão lá em Rurópolis. Nós gostaríamos de estar lá também, mas todos estavam na reunião do conselho, né? Então, nem eu, nem Solange, nem Cauã. Então, nós solicitamos que o Vitor pudesse acompanhar a equipe lá na visita. E aí o conselho aprova ou não essa justificativa. Tá bom? Podemos aprovar? Acho que sim, né? Próximo. Aí a Amanda representando, então foi convocado o suplente para substituição. É isso, né, Eliane? O suplente foi convocado. Estou em atividade de campo com os alunos da pós-graduação Prof. Água, que é o Hugo. Retorno na sexta. Acionar o próximo suplente. Foi acionado? Veio. Aí eu acredito que aqui é a justificativa do Hugo também, né, pertinente. Tá. Aí ficou sem a representação. Ok. Tem mais alguma? Não. Então, aprovado também a do Hugo. Ok? Podemos passar agora para aprovação de ata. A ata da terceira reunião ordinária do CONSAD de 18 de setembro de 2025. Alguma contribuição, alteração na ata? Não? Só passando aí para a gente relembrar qual era a ata. A ata que tratou, pode passar, professor Cauã, que presidiu.
foi a revogação da resolução CONSAD, regimento da Comissão de Ética, foi apresentado também um relatório de gestão, e isso. Tá? Então, essa é a ata. Então, vamos botar aqui com a mão mesmo, porque provavelmente vão ter abstenções. Tá? Quem aprova, conselheiros que aprovam a ata. Precisa contar, deixa eu contar o reprovado. Não aprovam. Pode. Abstenção. Pronto. 3 abstenções. Pronto, agora vamos para a primeira ordem do dia. É a homologação da decisão do CONSAD, número 49, que aprovou a de referendo o recebimento da doação pela Polícia Federal do Estado do Mato Grosso de veículo tipo caminhonete, modelo L200, classificada como ociosa, anunciada no sistema de doação. Então, recebemos... Aí, para nós recebermos essa doação, precisa da aprovação do Conselho, fizemos a doação, fizemos a assinatura de referendo, e precisamos da aprovação. Tem foto da caminhonete? Será no processo, Eliane? Né? A caminhonete ela é azul marinho. Então, quando você vê uma caminhonete azul marinho por aí, você já sabe, foi essa a doada. Mas ela vai ser descaracterizada. Azul, viu, Dávia? Mas não dá para a gente não aceitar algumas doações por conta da cor. Não, quando você vai numa universidade e vê um carro destoando em cor, pode contar, é doação. É doação. Mas está em bom estado, já foi passado, já foi feita essa avaliação. Tá? E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Pois não, professora. Ela vai ser pintada? Sobre a doação, ela é uma doação definitiva? Isso. É uso provisório? Não. É definitiva. É definitiva, né? Quer falar um pouquinho, Aliva, desse processo? Aí é só uma sugestão, né? Já que houve essa doação e a gente precisa de mais veículos para levar os nossos pesquisadores, para fazer uso dentro da própria universidade, né? A gente poderia, sugere, né, que se faça uma solicitação para essa doação antecipada de bens, que são produtos de ações criminais, de flagrantes, né? E a gente sabe que existem muitos veículos nessa situação aqui em Santarém. Seria interessante que a universidade solicitasse, que aí a gente teria apenas a responsabilidade de manter o bem até a decisão final ao qual está atrelado aquele veículo. Bom dia a todos. Eu sou o Arlivon, pró-reitor de administração. Sou um homem de estatura mediana, de 1,72 m, cabelo grisalho, barba grisalha. Estou usando uma camisa lilás e uma calça jeans. Esse é um processo de doação que foi feito via sistema do governo federal, o doação.gov. Então, a gente faz um cadastro quando a gente tem interesse em algum bem lá no sistema. E aí a gente ficou em segunda colocação. Primeiro foi o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, lá no campus de Uberaba. Eles declinaram, então eles convocaram a UFOPA e estavam aguardando o nosso retorno. A professora fez um ad de referendo e aí está no trâmite de doação junto ao DETRAN e questão de reparo e manutenção do veículo para fazer o transporte para Santarém. Ok, então podemos botar, vai fazer o link, Letícia? Tá, então, pois não, professor Valdinei? Bom dia. É só uma pergunta se tem um laudo técnico aqui no processo referente ao estado do veículo. Que a resolução ela pede, né? Dentre um dos documentos. Lá no processo, tanto no sistema de doações.gov e no processo, tem a notificação ao donatário lá. E nessa notificação do donatário tem toda a descrição do veículo.
a quilometragem, a situação do veículo, tem condições de habilitação, então, as condições gerais do veículo. Há uma descrição da PRF quanto ao estado da situação do veículo no processo. Para colocar no sistema de doações do governo federal, esse sistema de doações já faz essa análise. Então, é diferente de nós recebermos a caminhonete direto da Polícia Federal aqui, por exemplo. Lá no sistema, ele precisa cadastrar essas informações, que o documento que ele cadastra é esse que o Arley vai estar mostrando, aquele detalhamento das condições do veículo. Então, lá ele tem que apresentar se o veículo está em bom estado de funcionamento, se não está em bom estado de funcionamento. Inclusive, há outros veículos lá que nós não manifestamos interesse em receber. Por exemplo, caminhão-baú. Caminhão-baú, grande, bonito, mas precisa de reparo. Aí, lá, naquela descrição, aparece o relatório técnico, que é apontado por quem está doando. Não foi feito um relatório técnico nosso, né, da nossa equipe, avaliando as condições do veículo, que nós não tivemos acesso ao veículo. Então, está utilizando as informações que estão cadastradas lá no sistema de doações, que é aquele que o Arley apresentou. É a página 5 e 6 do processo. Esse que nós estamos considerando como o laudo técnico. O caminhão ainda está em análise. O caminhão acho que é o dobro do tamanho do nosso, né? Ele é bem grande. Então, professora, só uma dúvida mesmo de rito, tá? Administrativa, assim, porque há pouco tempo eu estive revisitando essa resolução por conta de uma questão lá do ISCO, que a gente está tendo, com doação de equipamentos. E aí, eu trouxe exatamente por conta disso, porque eu não sei se a gente considera isso aqui como esse laudo técnico, né? Porque isso aqui é a parte interessada em doar, né? E aí o entendimento que eu tenho da resolução é de que esse laudo técnico seria de um profissional ou não feito pela parte interessada, assim, para que fosse imparcial. Porque se eu quero me desfazer de um equipamento, alguma coisa, eu estou colocando algumas... Sim, mas são interesses institucionais. Eu não tenho mais interesse, eu quero me desfazer. Enfim, eu vou dizer que está bom, que está legal. Mas assim... Está ruim aqui, diz que a suspensão não funciona. Pois é. E aí, exatamente. Então, assim, a resolução, o entendimento que eu tenho da resolução é de que a gente precisa de um laudo técnico, de um profissional, né, da área técnica habilitada que diga que, embora tenha, por exemplo, essas questões menores que pode ser organizada, mas que o veículo está apto, né, assim, a funcionar. Mas acho que está no entendimento de quem emite o laudo. Na resolução, né, expedido pelo... Eu até entendo que realmente o desejável era a gente ter um laudo técnico isento e até de preferência da nossa equipe, que vai avaliar. Professora, mas aqui na resolução fala que é do órgão doador, né? Na página 28, ao final, tem análise documental e técnica. Verifica-se que o órgão doador, o anúncio contém avaliação técnica detalhada, indicando que o veículo encontra-se, dessa forma, restam atendidos os incisos 1 e 3 do artigo 3º da resolução 20 de 2016. Eu acho que ele está... Página 28.
Eu acho que está atendendo, sim. Não, eu Pois entendo. era. Professor Vosney, eu tenho muita preocupação em receber coisas, nem tudo que é doado Laudo é doado, né? Eu tenho muita preocupação em receber alguns itens. Então, a gente avalia com muito critério. E lá na página, no site, tem outros itens que a gente pode receber. Não é isso, Arliva? Outros itens. Eu dei um exemplo desse do caminhão-baú, porque é tentador, mas você tem que olhar realmente o quanto que essa doação vai ser um benefício e não mais uma dor de cabeça, né? Mas a caminhonete a gente avaliou positivamente receber lá. Mas eu entendo a preocupação em questão da parte do processo, né, do atendimento dos itens da resolução. É, de fato, realmente expedido pelo agente doador. Mas talvez seja uma falha na nossa resolução, porque assim que a gente não descreve exatamente quem poderia estar laudando, né? Mas uma situação assim, como essa, por exemplo, se nós fôssemos pedir laudo de outro que não seja o órgão doador, nós dificilmente acessaríamos os recursos, os itens desse site do governo federal, porque o laudo nós travaríamos exatamente no laudo. Porque o item não vai estar aqui em Santarém, o bem não está aqui com a gente, né? E aí nós não conseguiríamos fazer os laudos. Acho que tem um ponto que não é erro, acho. Não entendo que não seja erro da nossa parte. É porque assim, a quem expedir o laudo cabe a responsabilidade técnica sobre aquilo, né? Então, se chega um veículo aqui que está diferente do laudo expedido pela Polícia Federal, a gente pode judicializar via AGU, olha. Está errado isso daqui. E a quem expede o laudo também, se fosse o nosso caso, além da responsabilidade jurídica, a gente teria o custo operacional também, né? Então, o agente que está doando assume o custo técnico, jurídico e operacional por aquele laudo. Então, eu entendo que está correto aqui esse posicionamento. Quem assina o laudo, né? Que é um técnico da área técnica que pode estar emitindo, é esse sentido. Tá? Igual, por exemplo, os equipamentos que a gente recebe aqui dos laboratórios, né? E aí a gente precisa que alguém da área técnica ali, especializado, possa me dizer se está bem ou não. Digamos, um engenheiro mecânico da Polícia Federal, né? Talvez. No caso, né? Talvez. Se fosse o caso, né? Isso. Aí é outra regulamentação. Ok. Link pronto, Letícia, tá? Então, lá no WhatsApp, tá, gente? Regime de votação. Tá, vamos encerrar a votação. Acho que ainda faltam alguns votos, mas já finalizando para partirmos para a recomposição das câmaras. Ok, então,
23 votos favoráveis, uma abstenção para a aprovação do ad referendo. Vamos para o próximo ponto, que é o 5.2. Recomposição da Câmara do CONSAD. Agora é com você, Eliane. Pega o microfone. Já, vamos lá. O que nós, finalizou agora 1 ano ou 2 anos? 1 ano, né? Aí a cada ano, eu acho que depois dessa, né? Tá. Então, esse está na pauta porque é uma espécie de encerramento de mandato, né? Termina o prazo, mas a nova recomposição tem previsão de 2 anos ou na mudança dos membros dos conselhos que a gente achar necessidade de fazer recomposição, caso muitos conselheiros saiam, né? Então, aqui é mais a questão de finalização do mandato e renovação desse mandato agora. E aí eu penso que são ajustes finos agora. Nós não estamos aí com grande recomposição de conselho, né? Eu acho que a maioria aqui já são os conselheiros atuais, tanto de categoria quanto de direção, quanto de pró-reitoria. E aí cabe só a gente fazer esse ajuste. O Câmara de Assuntos Administrativos, acho que o professor Tiago falou, né, na necessidade de ir para a suplência ou sair, porque eu acho que os vice-diretores nem na suplência, né, tem só os nossos suplentes de categoria que tem. A gente pode substituir aí pelo professor Rafael Rod, viu, Eliane? Aqui na Câmara de Assuntos Administrativos, trocar o professor Tiago pelo Rafael. Ele já fez já está se afastando da... E aí eu pergunto dos demais membros se tem interesse em manter. A Ruth não veio, eu acho que também o John não veio, né? Mas a gente pode votar que eles fiquem. A gente pode manter, não precisa querer. Ou algum conselheiro tem interesse em entrar na Câmara, que aí a gente faz a votação ou vê a substituição. Essa é a Câmara de Assuntos Administrativos, presidida aí pelo Arlivan. Pois não, professora Maria do Rosário? Você quer participar dessa Câmara?
Tá. A professora Maria do Rosário tem interesse em participar da Câmara. Mas eu acho que a gente podia tirar ali o professor... Não, o professor Rafael, e podia, fica entre o professor Rafael e a professora Maria do Rosário. Poderia então colocar a professora Maria do Rosário. Mas se o professor Tiago manter a inscrição... Ela manifestou interesse em ficar nessa Câmara. Pode ser? A gente coloca o professor Rafael em outra Câmara. Tiago está em qual? Está em outra? Não, tu estás em outra também. Oi? Ele está em qual? Ele está na do CONCEP, né? Que vai ser recomposta. Tentando procurar uma solução diplomática, mas não é tão simples assim, porque está separado ali, o professor Tiago é um diretor de instituto, diretora de campus, representante docente. Tem sempre 3 docentes, aqui 2 técnicos e 2 discentes, contando com a suplência, né? A CLN vai ser recomposta também, né? Também, Maria. Tá, olha, a professora Maria do Rosário está colocando aí, já dizendo para vocês, ó, eu tirei agora meu nome, viu? Amanhã, tá? Ela vai tirar o nome, então fica Rafael, Dávia, Marco Amaral, John, Erinaldo, Ruth, na suplência, Valdinei, Amanda e Esteveson. KF, Assuntos Econômicos e Financeiros. Aqui nós precisamos de suplente. Técnico, Amanda vai ficar na suplência. E discente, né? Ou mais um técnico. Ou docente, não tem, mas já está representado. Vai sair uma discente. Pois não, você vai ficar nessa. Olha, lembrando que na Câmara, suplente trabalha igual, vai para as reuniões igual, não tem. Eu queria comunicar que provavelmente vou estar me formando esse ano, então vou precisar sair da Câmara, apresentar o TCC agora em dezembro. Daí, para o ano que vem, eu não vou estar mais aqui na universidade. Quando é essa outorga, hein? Acho que dá para segurar até na outorga. Eu acho que pior que o mandato dos discentes, né, foi agora. Ele forma, eu acho que ele defende dezembro, mas ele forma ali por janeiro, né? Não vou mais. Tem algum discente que pode assumir? O Rafael chega, respirou. Se for necessário, a gente chama, mas não tem mais suplência, né? Eu vou mandar mensagem que eu gostaria de fazer uma defesa aqui em relação a... Peraí. Oi? Vou mandar mensagem no grupo aqui dos discentes para ver se vai ter alguém interessado. Lembrando que é do CONSAD, tá? Os membros do CONCEP não podem estar nesse. Mas se tiver alguém, já informa. Eu posso entrar no lugar dele só para não perder essa vaga e ficar em 2? Pode. É do nosso interesse que a gente mantenha representação. Pode Perfeito, sim. então, pode colocar, por favor. Isso, aí ficou Rafael. Eu ia fazer a defesa que a KF não tem tantos processos, é uma Câmara que não é tão pesada assim, ó. A de recursos humanos é mais um pouco. Olha, ele está fazendo propaganda contra, tá vendo? Meu Deus. Recursos humanos sempre tem excelentes oportunidades de aprender. Mas eu acho que ele podia ficar, coloca o nome dele na suplência,
Até ele sair integralizado da universidade, ele está respondendo. Porque aí tu pode participar das reuniões aí, né, que podem ter de extraordinária. Isso. Aí deixa o Matheus como suplente. Próxima Câmara. Alguém tem interesse em trocar? Sair? Oi? Agora, Câmara Professora, de... Pois não, querido. Perdão. Não, é que tanto a Ruth quanto o Matheus se formam agora. Então, não havendo espaço para que entre uma suplência, a gente vai ficar sem representação discente nas câmaras. Pois é, dos 4 na titularidade, vão sair 2, é isso? Isso. E não tem suplência, né? Então, o Stevenson entra. Tem suplência? Não, professora, bom dia a todos. Mas pode me colocar aí, que eu ainda vou permanecer por um período. Pois é, mas eu acho que pode tirar e já trocar os 2 de novo, entendeu? Só troca. O Stevenson e a Ruth lá. Ah, não, aí no caso é tirar, né? A Ruth. Isso, pode ser. Porque a gente pode avaliar esse final de mandato, né, de vocês, para, de repente, fazer uma... Não vou nem falar que eu não falei com a Eliane, ela vai ter uma eleição extra. Se a gente ficar sem a representatividade da categoria, né, acho que cabe a gente fazer uma eleição suplementar para representante discente, para as vagas que tivermos. Aí, quem sabe, a gente completa a suplência também, que aí dá um fôlego também, né, até o final do mandato. Termina em outubro? Tá, então dá. Então, acho que não precisa. Acho que não precisa, então. Eu acho que os meninos não conseguem ficar. Tá. Agora, a próxima Câmara é Recursos Humanos. Aí seria também o caso da Ruth, né? Pois não, Ivan, mas eu acho que... Pois não, Ivan. Só para eu entender o movimento aí, professora, eu não estou em nenhuma delas, né? Você pode pedir para participar de alguma. Eu gostaria de participar como titular de alguma delas, aí se tiver a recomposição de algum nome que queira sair, né? Perfeito. Tá? Pronto, então já temos o professor Ivan também aí à disposição. Mas aí vai coisar, né? Entendeu? Não vai ficar equilibrado entre as categorias, que era o que eles estavam querendo manter, por isso que ele colocou o nome dele. Se tiver um nome, viu, Rafael Matheus, aí para o lugar da Ruth, de discente, também apontem aí, porque quando terminar o mandato dela, aí sobe a professora Maria do Rosário, né? Entendeu? Os professores não tiveram manifestar interesse em se manter? Não. Acho que nem foi perguntado, né? O Gabriel? Mas acho que o Gabriel está aí, vai manter, né, Gabriel? Ok. Eu acho que é ruim tirar a Ruth, que ela não terminou ainda, ela está aí. Deixa ela aí. Oi? Eu acho que vamos manter, né? Se não tem outro aluno para entrar aqui na vaga. Ok? Todos que estão aí na Câmara mantêm, né? Sua indicação. Bora passar. Só? As 3 câmaras, ok. Essas são as 3 câmaras do CONSAD. Amanhã tem a recomposição da CLN e na quinta do CONCEP. Tá? Na verdade, esse aqui é mais um ajuste mesmo para recompor, né? A gente vai precisar fazer
uma recomposição mais intensa quando a gente mudar a representatividade dos diretores, de eleição, nos conselheiros, que o mandato termina em outubro. A maioria acaba ficando com a mesma representação. Ok? Tirar a marca da nave. Tanto ela estava defendendo o verde, lá carimbou o verde. Pronto. Então, recompostas as câmaras. Vamos para o próximo ponto. O ponto 5.3 é o Plano Anual da Auditoria Interna, o PAINT 2026. Vamos começar com a leitura da relatora, que foi a Amanda Mota, da Câmara de Assuntos Administrativos, aí depois a gente passa a palavra para a nossa auditora-chefe, que está aqui conosco. Tá? Poder ver um localzinho, viu, para sentar para poder falar. Tá? Acho que dá para tem microfone ali, se sentar de lá, você consegue pronunciar de lá. Amanda. Bom dia a todos e todas. Eu sou Amanda Mota, representante suplente dos técnicos administrativos. Nessa reunião estou como substituta eventual da Cinfra. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos cacheados, uso um óculos com armação preta, estou vestindo uma camisa vermelha e uma calça jeans. Então, trata-se de processo referente à solicitação de análise da proposta do Plano Anual de Auditoria Interna 2026 da Universidade Federal do Oeste do Pará, formalizado por meio do processo eletrônico número 23.204.013.459/2025-49. Além do PAINT 2026, constam nos autos todos os documentos institucionais que serviram de fundamentação para sua elaboração. O processo foi encaminhado à Secretaria-Geral dos Conselhos Superiores em 23 de outubro de 2025, sendo posteriormente direcionado em 24 de outubro de 2025, à Câmara de Assuntos Administrativos para análise, elaboração de relatório e deliberação. O PAINT contempla o planejamento das ações da Unidade de Auditoria Interna da UFOPA para o exercício de 2026. O documento foi elaborado em conformidade com a Instrução Normativa número 5, de 27 de agosto de 2021, da Controladoria Geral da União, que dispõe sobre o PAINT e o Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal e da outras providências. O objetivo do PAINT é, por meio de procedimentos ordenados e sistemáticos, contribuir com a administração na busca por resultados satisfatórios quanto à eficiência, eficácia, economicidade, legalidade e legitimidade dos atos e fatos da gestão. Para a elaboração do PAINT, foram observados o Plano de Desenvolvimento Institucional 2024 a 2031, o planejamento estratégico e as expectativas da alta administração, os riscos significativos a que a unidade auditada está exposta, a complexidade do negócio, a estrutura e outros fatores da unidade auditada, bem como os recursos humanos, logísticos e financeiros disponíveis na Audim. Também foram consideradas a capacitação da equipe de auditoria responsável pela execução das ações, a quantidade de servidores lotados na Audim, a carga horária disponível para a realização das atividades, a política de gestão de riscos, os normativos dos órgãos de controle interno e externo, os normativos internos e a matriz de risco da pós-graduação disponibilizada pela CGU. Da análise, segundo disposto no artigo 14 do Decreto 3.591 de 2000, as entidades de administração pública federal indireta, a exemplo da UFOPA, devem organizar suas respectivas unidades de auditoria interna com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, as quais têm como finalidades básicas fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle. A auditoria interna governamental é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria concebida para agregar valor e aprimorar as operações de uma organização.
deve buscar auxiliar as organizações públicas a alcançarem seus objetivos por meio da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficiência dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos. A auditoria interna da UFOPA, vinculada ao Conselho Superior de Administração, é o órgão de controle responsável por fortalecer e assessorar a gestão por meio de atividade independente e objetiva, de avaliação e de consultoria, bem como por desenvolver ações preventivas e prestar apoio, dentro de suas especificidades, no âmbito da instituição, contribuindo para a garantia da legalidade, moralidade, impessoalidade e probidade dos atos administrativos. A Audin tem como principais objetivos pretendidos com a execução do PAINT 2026, avaliar a eficiência e o grau de segurança dos sistemas de controle internos existentes, verificar o gerenciamento de riscos, os processos de governança e o planejamento estratégico das áreas e unidades auditadas, avaliar a eficiência, eficácia e efetividade na utilização dos recursos públicos, observando os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade, verificar e acompanhar o cumprimento das orientações da CGU e do TCU, apresentar recomendações de melhoria após a execução dos trabalhos de auditoria, visando a racionalização dos procedimentos e ao aprimoramento dos controles existentes, ou, em não havendo, a sua implantação. Em relação aos recursos humanos, o PAINT descreve que a equipe técnica e administrativa da Audin é composta por 6 servidores e que a quantidade de horas disponível para a execução das ações planejadas foi calculado com base nesse quantitativo, totalizando 10.096 horas produtivas previstas para o exercício de 2026. O plano não apresenta necessidade de ampliação do quadro de servidores. Quanto ao recurso financeiro para a execução do PAINT, o orçamento estimado para o atendimento das demandas da unidade é de R$ 28.836,38, valor que será custeado pela reitoria referente às ações de funcionamento e manutenção e pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas referente às ações de capacitação. A seleção dos trabalhos a serem realizados pela Audin no exercício de 2026 observou os critérios estabelecidos no artigo 4, parágrafo 1º da Instrução Normativa número 5 de 2021, sendo organizados conforme o detalhamento a seguir. Ações planejadas em função de obrigações normativas, avaliação do programa Forma Pará, que objetiva analisar a execução do programa abrangendo aspectos relacionados a orçamentos, editais de bolsas e processos seletivos de docente. A avaliação da LGPD, que objetiva avaliar os riscos relacionados à privacidade e à proteção dos dados pessoais. A avaliação dos controles internos do plano de integridade, com o objetivo de avaliar os controles internos referentes aos recursos de integridade. A avaliação da implementação do plano de integridade, aqui está repetido, mas é avaliar o estágio de execução e efetividade do plano. A avaliação das gestões de riscos do CETIC, com o objetivo de verificar as fragilidades a que a instituição está exposta em razão da ausência de gestão de riscos no CETIC. A avaliação da gestão de risco da PROPLAN, com o objetivo de avaliar a adequabilidade e a suficiência da gestão de riscos implantada nos processos mencionados. A avaliação de riscos da pós-graduação, com o objetivo de avaliar se a instituição realiza o monitoramento e a avaliação da eficácia das iniciativas de transferência de tecnologia e se dispõe de mecanismos para coletar feedbacks a fim de implementar melhorias com base neles. A avaliação das gestões de riscos da PROCE, com o objetivo de avaliar a eficácia dos controles implementados e se esses garantem que os planos de ação estão sendo seguidos de modo a manter os riscos em níveis aceitáveis, protegendo os ativos e a reputação da organização. O PAINT foi supervisionado e aprovado pela Controladoria Geral da União, no Estado do Pará, conforme ficha de avaliação da CGU sobre o PAINT 2026, no documento de ordem 15 do processo. Os ajustes solicitados na avaliação já foram realizados e constam na versão apresentada ao CONSAD.
Voto da relatora. Considerando o disposto no artigo 14 do Decreto 3.591 de 2000, que determina que as entidades da administração pública indireta, a exemplo da UFOPA, devem organizar suas respectivas unidades de auditoria interna com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, considerando a Instrução Normativa da CGU número 3 de 2017 e a Instrução Normativa número 5 de 27 de agosto de 2021, que dispõe respectivamente sobre a atividade de auditoria interna governamental e sobre o PAINT e o RAINT, considerando ainda que os objetivos propostos no referido plano e a constatação de que o PAINT 2026 apresenta de forma adequada os meios, processos e recursos humanos e financeiros necessários ao alcance dos objetivos estabelecidos, voto pela aprovação do PAINT 2026, apresentado pela Audin da UFOPA. Esse é o parecer da relatoria, a decisão da Câmara. A Câmara acompanha o voto da relatora e encaminha os autos ao CONSAD para análise e deliberação. Esse foi o parecer da Câmara de Assuntos Administrativos. Obrigada, Amanda. Professora Solange falando, primeira vez que eu estou manifestando na reunião, uma mulher de pele clara, cabelos castanhos claros, uso óculos, estou com uma camisa azul com listras brancas. Obrigada, acho que é importante esse documento da auditoria interna da universidade. Queria passar para a Jordânia para fazer as suas considerações, esclarecimento de dúvidas que os conselheiros eventualmente tenham em relação ao documento. Jordânia, obrigada pela sua presença. Bom dia. Eu sou Jordânia, estou com um casaco azul, um vestido azul escuro, um vestido azul mais claro, cabelo preso. Sou auditora-chefe na auditoria interna desde fevereiro de 2025. Esse é o nosso PAINT que nós vamos executar em 2026. Estamos finalizando o nosso PAINT 2025 com a última ação de evasão. Esse PAINT 2026 ele não foi construído conforme o PAINT 2025, que foi pela matriz de análise de processos críticos, devido ao FOPA já ter a sua política de gestão de riscos. E agora nós vamos realizar nossos trabalhos voltados para a avaliação da governança, dos controles internos e da gestão de riscos da universidade, os controles que foram implementados pela universidade. Qualquer dúvida que alguém tiver, estamos à disposição para esclarecer. Nós vamos sentar com as unidades que foram selecionadas para serem auditadas no exercício 2026. A equipe está preparada, estamos na sala 443, na Procuradoria. Estamos à disposição. Qualquer pergunta, se eu não puder responder agora, que eu tenho a equipe que está executando, mas encaminho e depois eu passo a resposta para vocês. Obrigada. Obrigada, Jordânia. Alguma consideração dos conselheiros? Alguma dúvida? Não? Então, peço a dispensa do interstício para que possamos votar nessa reunião. Ok, então, abertura para inscrições. Se alguém tem alguma pergunta, dúvida. Olha, a Solange disse que não, já vai passar. Então, ok, ninguém tem pergunta. Eu fico instigando, quero que vocês façam perguntas. Basta começar e ela vai... Então, vamos lá, preparar, acho que estão todos esclarecidos. Link de votação, aí no nosso sistema de votação eletrônico, chamado WhatsApp. Não, o sistema é eletrônico, mas o link... Então, em regime de votação, aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna, PAINT 2026.
Oi? Já, o resultado da votação. Então, aprovado o Plano Anual de Auditoria Interna PAINT 2026. Obrigada aí a toda a nossa equipe da Audim e um bom trabalho no exercício de 2026. Amanhã, nossa última reunião do Consum. Vai ter um bolo especial, umas frutas, que eu estou convidando cada um de vocês a trazer para o nosso café colaborativo, porque a situação orçamentária está precária, mas nem por isso a gente não vai confraternizar. Um bolinho, né? Ou uma farinha de tapioca e o seu Adécio providenciar tapioquinha, né, seu Adécio? Ó, ele já confirmou, tá? Na nossa última reunião do Consum. No que ocorrer, não temos nenhum ponto incluso no que ocorrer. Um conselheiro quer? Não, então vamos encerrar nossa reunião do CONSAD. Aguardo vocês amanhã para a nossa reunião, última reunião do Conselho Superior. Obrigada, conselheiros. Bom trabalho.